Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a análise de vigas. Então, nós vamos estudar as reações internas que aparecem em vigas e entender qual é o comportamento dessas reações internas por meio de análise de gráficos. Muito bem. Uma viga é um tipo de estrutura muito utilizada em engenharia, utilizada em construções, mas o conceito que nós vamos discutir aqui, ele serve também para barras de máquinas, de peças, em estruturas que funcionam, né, por meio de tração, de compressão, de flexão. Então, nós temos vários tipos de vigas. Aqui nós apresentamos um tipo de viga, que é a viga de concreto. Ela é uma armação de ferragem e é preenchida por concreto. Esse tipo de viga é muito comum, é o tradicional. Hoje nós temos também as vigas metálicas, que são vigas utilizadas também em construções. Vejam que ela tem 3 seções, uma seção aqui, uma outra vertical e uma outra aqui horizontal. No próximo capítulo a gente vai entender melhor por que essas vigas são utilizadas nesse formato, apresentando uma resistência maior à flexão. Bem, temos também esses tipos de vigas que são utilizados em estruturas, né, de cobertura, galpões, né, e elas também são bastante resistentes e têm um formato, inclusive, aqui parecendo treliças. E as vigas de madeira, né, aqui nós temos uma viga que está apoiada aqui nesses 2 pilares, e estaria apoiado também em outros, né, são também utilizadas em construções de madeira. Essas vigas, elas possibilitam a construção, né? Por exemplo, igual essa estrutura. Veja que não tem nenhum apoio aqui e ela está avançando além aqui da construção. Ou seja, a viga, ela permite que você tenha uma grande carga, né, em um vão livre. Como também, né, essa casa aqui está mostrando que essa parte está avançando e o que está suportando essa carga que está aqui acima são vigas. Bem, para iniciar, vamos mostrar os tipos de apoio. Essa viga é o que a gente chama de viga apoiada. Ela está aqui numa cunha, mas poderia ser, por exemplo, aqui 2 pilares. Temos também a viga engastada. Ela é presa por uma das extremidades e a outra é livre, igual aquele tipo de viga que possibilitou aquela estrutura daquela casa, né, avançar e não ter nenhum pilar aqui segurando. Ela vai ser presa aqui pelo engastamento. Então, é uma viga engastada. Quando analisamos uma viga, por exemplo, essa viga que está presa aqui, apoiada aqui, recebe uma carga nesta posição A e uma carga distribuída aqui, de B a C. Para analisar esse tipo de viga, que recebe cargas diferentes em várias regiões, nós temos que ver quantos cortes serão necessários para poder fazer uma análise da viga. Nós definimos esses cortes considerando os intervalos em que aparecem forças. E, a partir daí, vamos escrever funções para entender quais são os pontos críticos dessa viga com relação às forças internas que ela está recebendo. Nesse caso, então, se ela está aqui presa no ponto, né, na origem, vamos chamar aqui de origem, e recebe uma carga aqui no ponto A, então nós temos que fazer um corte nesse intervalo para poder definir as funções das reações internas. Nós vamos sempre adotar a seguinte convenção: a análise da viga se dará da esquerda para a direita, então vamos caminhar neste sentido, como se nós tivéssemos aqui um referencial, né, uma origem, e o nosso X estivesse aqui no eixo horizontal. Então, nós faríamos um corte aqui, corte 1, vamos encontrar as equações de forças cortantes, momento fletor, para esta região. Veja que não vai aparecer forças axiais, não tem nenhuma ação externa axial, ou seja, uma força horizontal, tendendo a tracionar a viga. Então, nós teremos apenas equações de força cortante e de momento fletor. Mas aí, quando chegamos no ponto A, aí tem uma carga.
uma carga concentrada. Esta carga faz com que o comportamento da viga mude a partir daqui. É lógico que ele está influenciando aqui também, porque devido a essa carga e esta aqui, que apareceu uma reação externa aqui. Mas as equações que encontramos para esse trecho são válidas apenas para a origem até o ponto A. Aí precisamos fazer um outro corte entre o ponto A e o ponto B e determinar novas equações para força cortante e momento fletor. Então, estaríamos analisando a viga desde a origem até a nova seção de corte. Claro que quando analisamos as reações internas, consideramos todas as ações sobre esse trecho da viga. Quando chegamos em B, nós temos uma carga distribuída. Já sabemos como calcular essa carga, sabemos, né, que ela é numericamente igual à área deste retângulo e que sua localização, né, da carga resultante passa aqui pelo centroide nesta área. E aí precisamos fazer um outro corte no intervalo de B a C. Então vejam que teríamos que fazer 3 cortes, obter aqui 3 equações para a força cortante e 3 equações para o momento fletor. Estas equações nos vão mostrar, né, elas nos vão mostrar quais são os pontos críticos. Para visualizar melhor isso, nós construímos gráficos e através desses gráficos a gente visualiza bem quais são aqueles pontos. Bom, uma outra ação que temos que ter é a questão da convenção dos sinais. Se eu tenho uma viga aqui horizontal, e veja que eu marquei um ponto aqui onde eu posso passar essa seção e vamos fazer 2 ações sobre ela. Aqui nessa parte esquerda uma força vertical, né, para cima, e aqui na parte direita uma força vertical para baixo. Há uma tendência nessa região, ou numa região qualquer aqui entre as duas forças, de uma ação cisalhante. Então, nesta região aqui, nós vamos ter as reações internas, as forças cortantes. Devido a esta ação para cima, aparece uma força cortante para baixo. Devido a essa ação para baixo, aparece essa força cortante para cima. Nós vamos convencionar que esta força cortante dirigida aqui para baixo, ela é positiva. Como eu disse, nós estaremos sempre analisando o lado esquerdo. Então, esta força cortante será considerada positiva porque ela apareceu devido a uma ação externa para cima. Da mesma forma, se tentarmos flexionar essa viga, uma barra, imagina que uma régua de plástico. Quando você pega uma régua de plástico pela sua extremidade, tende a flexionar, ela tende a fazer uma curvatura aqui, ou seja, ela está recebendo uma ação externa e vai tender a flexionar nesta região. Então, se nós analisarmos, né, um corte nessa região entre as duas ações, nós teremos as reações internas de momento fletores. Este momento fletor aparece aqui no lado esquerdo devido a essa ação aqui no sentido horário, a reação no sentido anti-horário. Aqui a ação no sentido horário, aqui reação no sentido horário. E vamos convencionar que este momento fletor, nesse sentido, é um momento positivo. Então, esta é a nossa convenção. A força cortante para baixo positiva, momento fletor no sentido anti-horário positivo. No próximo vídeo, nós vamos fazer um exemplo, vamos aplicar tudo que nós acabamos de mostrar para vocês aqui. Um abraço e até lá.